Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda-feira, meu amigo, de muitas informações, segunda de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Vasco da Gama que hoje se prepara para o jogo que estará na quinta-feira contra a equipe do Cuiabá em São Januário pelo Brasileirão, jogo atrasado ainda lá do primeiro turno. Porém, a gente, nesse Boa Noite Gigante, não vai falar sobre o treino que aconteceu hoje, não iremos falar sobre o jogo de quinta-feira. Eu quero falar sobre a temporada de 2025 novamente com vocês, porém por um outro aspecto. A gente tanto fala sobre a necessidade de reforços, a gente tanto fala sobre a carência em posições dentro do elenco, mas a gente também esquece que o Vasco tem muitos atletas nesse momento longe. Sim, jogadores que pertencem ao Vasco, jogadores que têm seus direitos econômicos ligados ao Vasco, porém jogadores que não foram aproveitados por esses últimos técnicos e estarão de volta no ano que vem. E posso te falar, atletas que são bons e que talvez, se tiverem na mão de um bom treinador, poderão ser muito, e não é pouco não, é muito bem utilizados. A gente vai falar sobre isso aqui, vamos trazer a lista aí de jogadores hoje que têm os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama e estarão voltando em 2025, e você vai descobrir e vai tirar aí, é claro, a sua própria conclusão se serão ou não bem aproveitados ou deveriam ser ou não bem aproveitados pelo técnico Rafael Paiva, se é claro for ele que permanecer para o ano que vem. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela aí e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença, o apoio e a participação de todos vocês aqui no nosso canal, através do seu like, através do seu joinha, através do seu gostei, através de sua participação aqui ajudando o nosso trabalho. Então, de verdade mesmo, pode parecer pouco, mas não é. Antes de sair do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Isso é essencial, gente, para o crescimento aqui do nosso trabalho. Show de bola, vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação, Falar logo de Vasco da Gama. E é exatamente assim que a gente vai começar esse Boa Noite Gigante. Falando sobre atletas que estarão voltando para o ano que vem. O Vasco ele teve um ano de 2024 muito conturbado quanto ao tema elenco, Acredito que ficou nítido para muitos torcedores cruzmaltinos como o elenco do Vasco da Gama se tornou um elenco cheio de lacunas durante toda a temporada, Isso ficou muito nítido, principalmente diante das lesões que o Vasco teve durante esse 2024. E é engraçado observar que essas lacunas elas poderiam ser preenchidas por nomes que têm os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama, mas que não estão no Vasco. O grande nome aí, a bola da vez da torcida do Vasco quanto a esses atletas, é o Luco Orejano, que a gente inclusive vai falar aqui já com vocês, que é um desses jogadores que poderão estar de volta em 2025. Mas eu não quero começar esse Boa Noite Gigante falando sobre ele. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre a posição de goleiro. Como o Orejano é um atacante, a gente vai deixar o nome do Orejano lá para o final do vídeo. Porque o Vasco hoje tem um baita de um goleiro, que é o Léo Jardim, é o titular absoluto. No banco de reservas temos Kehler, um goleiro que está emprestado ao Vasco apenas até o final do ano. Ele pertence ao Inter e tende a voltar para o Internacional na próxima temporada. E temos também o Pablo e o Felipe Gabriel, que são dois goleiros da base. Porém, meu amigo torcedor, além desses nomes, o Vasco também tem dois atletas que estão aí pelo futebol brasileiro em outros clubes. Que no caso é o goleiro Rausch e também o goleiro Alexander. Esses dois nomes pertencem ao Vasco da Gama, têm os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama, mas hoje atuam por outros clubes. Qual é o grande porém? E é importante a gente falar isso aqui com vocês. O Rausch hoje, ele está junto ao Vila Nova, tem os seus direitos econômicos ligados ao Vila Nova, porém ele tem contrato com o Vasco da Gama apenas até o final do ano. Ou seja,
após o término de um contrato com o Vila Nova, ele ficará livre no mercado, então não volta mais ao Cruz Maltino. Ou seja, esquece pro House, nunca mais provavelmente veremos esse cria aí da base Cruz Maltina vestindo a camisa do Vasco. Porém, diferente do House, nós temos o Alexander, que é um goleiro que ele tem contrato com o Ipiranga do Rio Grande do Sul até o final dessa temporada por empréstimo, mas ele ainda tem mais um ano de contrato com o Vasco. O contrato do Alexander com o Vasco, ele vai até o final de 2025. Então o Alexander ele retornará ao nosso Cruz Maltino e ficará pelo menos a pré-temporada e cabe ao Vasco querer utilizá-lo ou não. O Alexander é um jogador que ele tem... Perdão, ele não está no Ipiranga não, ele está no Avaí, torcedor. Ele não está sendo utilizado no Avaí. Ele atuou apenas durante 11 jogos, durante toda essa temporada, e creio que mesmo voltando ao Cruz Maltino, ele não vai atuar muito não durante esse ano de 2025. Então, dificilmente veremos aí, né, o Alexander vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. E só para corrigir, ele não está no Avaí não, ele estava no Avaí no ano passado e nesse ano ele está no Ipiranga mesmo. Foi titular durante o início da disputa da Série C, mas foi para reserva aí nesses últimos jogos. Então, cabe ao Vasco, com o retorno do Alexander, querer utilizá-lo. É o primeiro nome aí desses atletas que estarão se representando no CT Moacir Barbosa no ano que vem. Olhando para a posição seguinte, que é a posição de zaga. O Vasco tem apenas um jogador, zagueiro, que está aí em outro clube, que é o zagueiro paraguaio Manuel Capasso. Capasso é um jogador que tem os seus direitos econômicos ligados ao nosso Cruz Maltino, e não é só um, tá? São dois zagueiros. É o Capasso e o Miranda. Vamos primeiro falar sobre o Capasso. Capasso é um jogador contratado no ano passado, um atleta que o Vasco pagou caro, tá? Por ele. Um jogador que ele inicia o ano como titular, era um nome muito precioso de fato para o trabalho do Maurício Barbieri. Pelo menos Paulo Brax tratou sempre com muito cuidado o nome de Manuel Capasso, foi contratado caro, era considerado de fato um grande xerife, mas não rendeu no Vasco. Capasso ele tem um erro, né, contra o Flamengo que acabou manchando muito a imagem dele no nosso Cruz Maltino. Ele não foi utilizado por Ramon, Ramon não o quis no Vasco, e automaticamente ele foi buscar um novo clube. Ele hoje está no Olímpia, joga muito pelo Olímpia, tá? É um atleta bem utilizado aí pelo clube paraguaio, tem 25 jogos, hoje ele é titular do Olímpia, vem ganhando aí posição e conquistou posição recente, né? Ele não começa a temporada como titular, mas devido a boas atuações conseguiu ganhar a titularidade. Dos últimos jogos, ele foi titular em todas as partidas. Nos últimos 5 jogos, que é os números que a gente tem aqui em mãos nesse momento, ele foi titular nos 5, posso até fazer um recorte maior. O Capasso ele é titular aí desde o dia 20 de julho. De lá para cá, todos os jogos o Manuel Capasso foi titular. Então, é titular absoluta de fato do Olímpia. Tem 4 gols e 2 assistências ainda durante a temporada. É um zagueiro de 28 anos. Um atleta que vive o seu melhor momento no Paraguai nesse momento. E é um jogador assim que, na minha opinião, pode ser muito bem utilizado pelo Vasco, tá? Muito provavelmente o empréstimo que o Vasco fez tem opção de compra. Não sei se o Olímpia, por conta das suas condições financeiras, irá exercer essa opção de compra, mas acho que é um atleta bom, sim, para ter no elenco no ano que vem. A gente comentou recentemente sobre a questão da zaga do Vasco, lembra? A gente falou. O Vasco hoje como zagueiro tem Maicon, João Vitor, Léo e Rojas. E tem Lincoln e também Luiz Gustavo, que são 2 jogadores da zaga. Lincoln e Luiz Gustavo a gente não pode nunca depender deles. Então tem que ser a terceira opção para o lado direito o Lincoln e a terceira opção para o lado esquerdo o Luiz Gustavo. E é assim, o Vasco tem que ter reservas e titulares. Quem é o titular da zaga pelo lado direito? É o João Vitor. Quem é o titular da zaga pelo lado esquerdo? O Vasco não tem, então tem que ir ao mercado comprar. Quem é o reserva da zaga pelo lado direito? Não pode ser o Rojas nem o Maicon, libera esses 2. Deixa os 2 ir embora. E aí a gente tem o Capasso, que na minha opinião pode vir para ser esse reserva. Eu acho que como composição de elenco, um atleta que hoje é o titular do Olímpia e que vem sendo uma peça importante para o sistema defensivo do clube paraguaio, tem totais condições de chegar aqui no Vasco da Gama e ser o reserva da posição. Porque gastar um dinheiro no mercado se a gente já tem um jogador que gosta do Rio de Janeiro, que namora uma carioca, que gostaria muito de estar aqui. O Capasso é alguém que sempre que pode ele vem para o Rio porque aprendeu a gostar da cidade carioca. Teve problemas com o Ramon, por isso não ficou. Então, ao meu ver, o Capasso é alguém que pode sim estar presente no ano que vem e ficar. E aí o Vasco procura apenas um, que é um zagueiro titular pelo lado esquerdo e tendo o Léo como reserva. Eu acho que é assim que tem que ser o sistema defensivo do Vasco para o ano que vem. João Vitor, Capasso, sendo esse zagueiro reserva pelo lado direito. Léo, reserva pelo lado esquerdo. E traz um nome grande para ser o titular da posição. Libera Maicon e libera Robert Rojas. Então,
Gosto muito aí do Capasso, um nome que para mim fica para a próxima temporada. Além do Capasso, temos também o Miranda. Miranda ele está emprestado hoje, né, do Vasco da Gama. O Miranda ele tem um contrato, porém, com o Vasco até o final do ano. Ele está no Amazonas, tem um contrato com o Amazonas até o final da temporada, mas não, assim que for liberado, né, do Amazonas, prestes a terminar, encerra-se também seu contrato com o Vasco, então ele não volta para o Vasco no ano que vem. Miranda, cria da base Cruz Maltina, não vestirá mais a camisa do nosso Gigante da Colina, mas como ele ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama, é importante falar aqui com vocês. Porém, para o Miranda é fim de fato da linha. Lateral esquerdo, temos um aí também, que é o lateral de 21 anos, Riquelme. Riquelme hoje veste a camisa do Sport. Ele tem sido muito pouco aproveitado no Sport Clube do Recife. Desde o início do ano, Riquelme soma apenas 520 minutos, tem 14 jogos. Ele chega com muita expectativa para defender as cores do Sport, mas ele acaba sofrendo uma lesão no ombro no início da temporada e depois acabou sofrendo com uma grande concorrência na lateral esquerda do clube pernambucano. Acabou não deixando boas impressões nos seus primeiros jogos e automaticamente por conta disso, que hoje ele nem vem sendo sequer relacionado, tá, para as partidas. Uma pena, né? Riquelme sempre foi tratado aí com muito carinho, muito cuidado. A última partida do Riquelme, para você ter noção que foi relacionado, foi em dia 11 do mês passado. De lá para cá o Riquelme nem sequer vem aparecendo mais na lista de relacionados. Volta no ano que vem. Riquelme tem um contrato com o Vasco da Gama até o fim também do ano que vem. E eu não sei se caberá ao Vasco da Gama tê-lo no elenco. Uma pena, cara. Assim, talvez com o Felipe dentro do Vasco, o Felipe sempre gostou muito do Riquelme, o Felipe sempre olhou com muito cuidado para o Riquelme, ele possa ter mais oportunidades. Mas não sei. Vamos ficar de olho e deixa aí a sua opinião nos comentários. Além do Riquelme, também teremos voltando para o Vasco da Gama no ano que vem mais um cria, que é o Cauã Barros. O Cauã Barros é o grande destaque aí, acho que, desses nomes. Volante, titularíssimo do Amazonas. Um nome que vem se destacando muito não apenas no Amazonas, mas em toda a Série B. É um dos principais nomes da Série B do Campeonato Brasileiro. Atleta absoluto titular da posição. Tem 29 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, vestindo a camisa do Clube Manauara. É o grande nome. Cauã Barros é um jovem mesmo. Cauã Barros tem aí apenas 20 anos de idade. Cauã Barros tem um contrato longo com o Vasco da Gama até o final de 2026. Então ele volta, se representa e tem tudo para fazer um grande ano com o Vasco. Estou com muita fé no Cauã Barros. Cauã Barros é um segundo volante, um jogador que começou como titular no ano passado sob o comando do Maurício Barbieri, mas teve problemas também com o técnico Ramon Angel Dias e acabou perdendo espaço. Não à toa, ele nem sequer viajou para o Uruguai. Ramon não queria ter de forma alguma Cauã Barros no elenco e ele acabou sendo emprestado por conta disso, mas eu tenho certeza que nas mãos do Paiva, esse moleque poderá render muito. Paiva fez muitos atletas jogarem aí bola nesse elenco do Vasco da Gama e Cauã Barros tem que ser um nome que vai render muito vestindo a camisa do Vasco. Estou na expectativa com relação a esse moleque, acho que é um bom reforço. Além disso, temos 3 nomes aí que eu vou citar rápido, 2 nomes que eu vou citar rápido também. Ked Luca e Zé Gabriel. Pra mim, esses 2 nomes aí, meu amigo, podem ir embora, tá? Zé Gabriel hoje, ele tá jogando muita bola até no Coritiba. O Zé Gabriel, ele também se representa ao Vasco na próxima temporada. Zé Gabriel hoje tem um contrato com o Vasco da Gama até o final do ano que vem. Ele é um primeiro volante. Acho que o Zé Gabriel é até melhor que o Juan Esforza na posição de primeiro volante. Talvez, se tivéssemos o Zé Gabriel, não sofreríamos tanto tendo que ver o Esforza dentro das 4 linhas. Talvez o Zé Gabriel seja até melhor do que o Matheus Carvalho, surpreendentemente. Mas eu acho que a gente, se quer conquistar grandes coisas para o ano que vem, não podemos depender do Zé Gabriel. Então, ao meu ver, o Zé Gabriel é um nome que também deveria ser emprestado pelo Vasco da Gama novamente, ou rescinde o contrato como um acordo, não sei. Mas eu acho que o Zé Gabriel não é um nome para se ter no grupo. Assim como também Patrick de Luca. Não é um nome para ter no grupo, gente. Patrick de Luca é um jogador que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. De Luca é um jogador que estava emprestado ao Ceará, ou melhor dizendo, está ainda emprestado, né, ao Ceará, está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um atleta que, assim, mesmo sendo utilizado, não sei se vale a pena tê-lo no grupo para o ano que vem. Ele é titular do Ceará, tem 30 jogos na temporada, 1 assistência, é um jogador que tem esse contrato com o Vasco, foi contratado no ano passado com muita expectativa, é jovem, tem 24 anos apenas, é primeiro volante, uma posição carente no Vasco, mas a gente nunca viu o Patrick de Luca jogando bola aqui no nosso Vasco da Gama. Ele chega no ano passado, infelizmente tem uma grave lesão que também o afasta dos gramados, ele rompe o ligamento cruzado. Ele, quando volta nesse ano, não há tempo, né, para ele conseguir ser utilizado muito bem. A ver, vai participar dessa pré-temporada, vamos ver aí o que o Vasco vai querer com o Patrick de Luca, mas não sei se é esse nome que a gente precisa. Tem nomes que são bons, mas tem nomes que
eles mostram qual será o objetivo do Vasco. Acho que depender de Patrick de Lucas e Gabriel, mostra o que o Vasco da Gama vai querer para a temporada. Mas dependência de jogadores como esse, mostra que o Vasco não tem grandes ambições. E eu acho que a gente tem que ter grandes ambições para a próxima temporada, e essas grandes ambições não passam por Patrick de Lucas e Zé Gabriel. Além disso, temos também outros jogadores chegando aí, tá, meu amigo? Teremos para o ano que vem chegando nomes como o atacante Vinícius. Vinícius é um jogador que tem... Deixa eu ver o contrato, né, do Vinícius com o Vasco da Gama, é bom falar. Vinícius é um atleta que ele tem contrato com o Ituano até o final do ano, mas ele não volta porque o contrato dele com o Vasco também vai até o final do ano. Então, Vinícius Paiva, esse jogador aí que sempre foi colocado muita expectativa, não tem mais contrato com o Vasco, então não volta, por incrível que pareça. Temos o Lucas Oliveira, jogador que hoje pertence ao Vasco da Gama, mas tem contrato com o ABC de Natal. O contrato dele também se encerra no final do ano, ou seja, adeus de Lucas Oliveira. Era o último ano de contrato dele com o Vasco da Gama. Temos o Figueiredo. Figueiredo é um atleta que hoje está vestindo a camisa do Coritiba. Também disputa a Série B do Brasileirão. Figueiredo tem contrato com o nosso Cruz Maltino, meu amigo torcedor, até o final de 2026. Então o Figueiredo ele se representa sim no CT Moacir Barbosa no ano que vem. Figueiredo estará aí no CT se reapresentando, é um jogador jovem, cria da base Cruz Maltina, 23 anos, reserva do Coritiba, mas que costuma entrar com muita frequência, tem 40 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. Figueiredo ele começa muito bem o ano com o Coritiba, e eu acho que Figueiredo é um nome sim bom para se representar no Vasco da Gama, está junto com o elenco e ver o que será. Eu acho que o Figueiredo hoje, por incrível que pareça, nesse elenco do Vasco da Gama, ele seria titular na ponta. Eu acho que o Figueiredo é superior a nomes como Maxime Domingues, Jean Davi Menezes, o David é um jogador... Assim, o Figueiredo é um jogador muito parecido com o David, até na imposição física. O Figueiredo é um bom jogador de recomposição. Eu acho que hoje o Figueiredo, no Vasco da Gama, ele seria mais utilizado do que Alex Teixeira, do que Jean Davi, do que Maxime Domingues, do que Ryan. Então, eu acho que se esses nomes jogaram esse ano, Figueiredo poderia estar no grupo. Assim, é um nome que infelizmente ficou marcado pelo torcedor, mas talvez eu gostaria de vê-lo aqui no CT Moacir Barbosa. Deixa o Paiva dar uma olhada nele, vamos ver qual é. Assim, já que tem contrato longo com o Vasco, deixa ele lá no Coritiba não, faz ele voltar aqui ao CT e ser utilizado. Além do Figueiredo, também temos outros nomes. Cauã Paixão, mais um desses nomes que teve problema com o técnico Ramon Dias, teve problema com a panelinha do Medel e acabou tendo que ser emprestado no início do ano, né? Cauã Paixão foi um nome que acabou se destacando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fosse colocado uma grande expectativa nesse moleque, mas infelizmente acabou tendo que ser emprestado por conta de problemas pessoais. O Cauã hoje, ele está no futebol ucraniano, ele atuou em 12 partidas, foi emprestado ao Vasco em junho e ele não volta no início do ano, tá? Só para informar, ele volta no meio do ano que vem. E ele vem se destacando por lá. Ele hoje vai jogar a camisa do Polícia Zimtormir e a expectativa aí é que ele venha se destacar ainda mais, jogador jovem de 20 anos. Mas vamos ficar de olho aí, vamos ficar ligado no meio do ano que vem. Cauã Paixão voltará ao nosso Cruz Maltino. Temos também um outro nome para voltar lá no meio do ano que vem, que é o Cleiton. Cleiton foi comprado pelo Vasco, está no Rio Ave hoje, é um nome que voltará também lá no meio do ano que vem. Além disso, mais um nome que volta no meio do ano que vem, Eric Marcos. De olho no Eric Marcos, voltando no meio do ano que vem, Eric Marcos hoje está emprestado ao Ludogorets da Bulgária, está jogando bom futebol por lá, é mais um desse nome, Cauã Paixão, Cleiton e Eric Marcos, jogadores emprestados agora no meio da temporada, que estarão apenas se representando no CT Moacir Barbosa no mês de 2025. E antes de entrarmos no assunto Luco Orejano, Serginho Kosovo tá no Criciúma, surpreendentemente ou não, né? De acordo com aquilo que o torcedor vascaíno já esperava, não vem sendo utilizado por lá. Serginho, de 29 anos de idade, só atuou em campo em 2 oportunidades com a camisa do Criciúma, tá? Foi na estreia dele, ele estreia, contra o Grêmio, não entra em campo, fica no banco. Aí ele acaba entrando em campo contra o Bragantino no seu segundo jogo em 8 minutos. E ele acaba entrando em campo novamente contra o Cuiabá, também durante apenas 8 minutos. Ou seja, de lá pra cá, de agosto pra cá, Serginho só foi utilizado no Criciúma em 2 oportunidades. Horrível contratação do Vasco da Gama, que nem no Criciúma tá tendo espaço. Com todo respeito ao clube catarinense, volta no ano que vem, tem contrato com o Vasco até o final de 2025, mas para mim já nesse momento o Vasco poderia buscar uma rescisão contratual com esse jogador. E para fechar, Luca Orejano. Orejano tem um contrato aí com o Vasco até o final de 2025 também, mas se representa no CT Moacir Barbosa agora, no início do ano que vem. Ou não, cabe ao Vasco em conversas com o seu empresário. Gente, posso te mandar real? Talvez o grande problema do Orejano aqui no Vasco da Gama não tenha sido em si
o Vasco, tá? Mas o técnico Ramon Dias. O Orejano foi muito utilizado pelo Barbieri. O Peck ele estava brilhando naquele momento, mas o Orejano ainda tinha oportunidade. Só que quando o Ramon chega ao Vasco, o Orejano perde muito espaço. Acabou o espaço do Orejano no Vasco da Gama. E sempre que ele entrava muito bem, mas mesmo assim não tinha espaço. O Peck era o nome favorito do Ramon na posição. E quando não estava o Peck, entrava qualquer outro atleta, mesmo o Luco Orejano. Várias respostas durante a temporada, o início de temporada, quando perguntado de Orejano, eram muito secas e duras, tanto do Ramon quanto do Emiliano, e evidenciaram talvez uma rusga que haveria ali entre as duas partes. O Ramon chega inclusive a falar em algum momento, tem que estar no Vasco quem quer estar, e até uma forma de cutucada ao garoto argentino. O Orejano hoje é o grande nome do Cincinnati. O Orejano hoje talvez não seja apenas o grande nome do Cincinnati, mas do futebol norte-americano, está se destacando muito por lá, é titular absoluto da posição. Tem nessa temporada em 39 jogos, 11 gols e 5 assistências. O Orejano já vive o seu melhor momento da carreira. Qual é a situação, porém? Nesse momento não está nada certo que o Orejano vai ficar no futebol norte-americano. Hoje tivemos aí uma informação de uma entrevista que o Orejano deu recentemente a um portal de notícias lá dos Estados Unidos. O Orejano ele dá uma entrevista, só para trazer aqui a clara a vocês, ao jornalista. Eu estou tentando procurar aqui a mensagem, tá, torcedor? Essa mensagem, inclusive, saiu lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente viu a mensagem, foi apurar e realmente é uma mensagem verídica, tá? Não é nenhuma mentira. Ele deu uma entrevista ao jornalista Pat Brennan, do portal de notícias Enquirer. E ele foi perguntado sobre a permanência dele no futebol norte-americano. E ele fala que ele, assim, a gente foi dar uma olhada nas entrevistas, ele quer ficar no futebol norte-americano, mas ele deixa muito bem claro que não é um desejo que depende só dele, depende também do seu empresário. Então, assim, se o empresário dele quiser que ele volte ao Rio, ele vai voltar ao Rio, ele vai voltar ao Vasco, ele vai se representar ao Vasco da Gama. Não é algo que depende só do Luco Orejano. Aí você pode falar, ok, mas aí tem uma opção de compra no contrato. Essa informação, essa notícia que o pessoal colocou lá no grupo, e muitas pessoas podem ter visto hoje, diz que a opção de compra era até junho. Não é. A opção de compra ela pode ser exercida já no final do contrato. Então não tem nada a ver. Se o Cincinnati quiser obter a opção de compra agora, poderá obter a qualquer momento, até o contrato ser fechado. Não tem nada a ver de junho era a data limite. Nada a ver mesmo. A opção de compra ela gira algo em torno de 15, 16 milhões de reais. Valor semelhante ao que o Vasco paga por Luco Orejano junto ao Vélez Sarsfield. Mas a opção de compra até o momento não foi feita, né, pelo Cincinnati, que automaticamente deixa em aberto o futuro do jogador. E acima de tudo, além do Orejano, tem um outro nome também do Cincinnati, que é um dos grandes destaques do clube norte-americano na temporada, que também está emprestado. E o Cincinnati hoje está numa grande dúvida sobre quem vai comprar. A condição financeira do Cincinnati não é tão boa assim, a ponto de comprar esses dois atletas. Talvez tenha que escolher apenas um. E não se sabe se esse nome será o Orejano ou se esse nome será esse outro jogador, que é o Kevin Kelsey. Esse é o nome também de outro grande destaque do Cincinnati. Eu vou até pesquisar aqui a vocês quem é esse atleta. Kevin Kelsey é um jogador venezuelano de 20 anos de idade, que é também um outro grande destaque do Cincinnati na temporada e está emprestado assim como o Luco Orejano. Nessa temporada, esse atleta tem aí 27 jogos e 6 gols marcados, ele está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Mas se o Luco Orejano tem 24 anos, esse Kelvin tem apenas 20. Então, há uma grande dúvida em quem comprar. Talvez o Cincinnati opte por comprar apenas o Kelvin e o Luco Orejano tenha que voltar e ser represente aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Essa é a situação. O Vasco vê com bons olhos, é um baita nome. Eu acho que o Luco Orejano é um jogador que poderia ajudar muito o Vasco da Gama para o ano que vem. Eu acho que ter Adson e Luco Orejano, cara, é assim, dois nomes bizarros de bom na ponta direita do Vasco. Dá uma opção a Rafael Paia bizarro. E são dois jogadores de características muito semelhantes, né? E ajudaria muito o Vasco. Acho que o Luco Orejano talvez seria o principal reforço do Vasco para a próxima temporada. Um jogador como esse não é fácil de achar no mercado. O Vasco tem a possibilidade de tê-lo no elenco, já tendo, né, os seus direitos econômicos ligados ao nosso Cruz Maltino. Então a situação hoje é exatamente essa. O Luco Orejano ele tem contrato. O Luco Orejano, informações é essa, meu amigo. Doa quem doer. Gostaria de ficar porque ele se achou no futebol norte-americano, tá vendo o seu melhor momento na temporada, mas ele deixa bem claro que essa não é uma opção dele, uma opção do seu agente, e ele vai aonde o agente quiser. Então, assim, ao mesmo tempo que ele quer ficar, ele deixa o futuro dele muito bem aberto. Se voltar pro Rio, ok, é isso, e vai vestir a camisa do Vasco e cumprir o seu contrato até o ano que vem. Gostaria de vê-lo aqui. Gostaria. Então, assim, para fechar, fazer um resumão desse vídeo. Muitos nomes se representarão no Vasco em 2025. Quais são os melhores? Deixe nos comentários, eu vou dizer aqui os meus. Ao meu ver, para o ano que vem, nomes como Luco Orejano, Figueiredo,
Manuel Capasso e Cauã Barros são nomes que têm que ser vistos com muito cuidado pelo Vasco da Gama, principalmente Orejano e Capasso, que eu acho que são dois jogadores que têm muito potencial de composição de grupo. E Cauã Barros e Figueiredo são dois nomes para se observar. Acho que Capasso e Orejano estão prontos para entrarem e serem em composição de elenco. Cauã Barros e Figueiredo são dois nomes que poderão chegar tranquilamente ao CT Moacir Barbosa e o pai vai ficar de olho, ver se dá para se utilizar e talvez permanecer dentro do grupo. Agora nomes como Ralf, Zé Vitor, Alexander, Lucas Oliveira, Serginho, Zé Gabriel, Patrick de Luca, sim, nomes que para mim pode ir embora, dar adeus e vestir a camisa de outro clube. Até o Ricão para mim é um nome que dá para se observar. Felipe chegar ali, dar uma olhada, dar uma analisada, talvez seja bem legal. Minha opinião, deixa a sua aí nos comentários. Um vídeo longo, mas um vídeo muito legal. A gente vai fazer questão agora de olhar mais para 2025 do que para esse 2024. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo aí dessa segunda-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a ajuda de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.